Eu morri. Meu coração parou por alguns minutos. E durante esses minutos, eu vi coisas que vão acontecer em dezembro de 2025. Jesus me mostrou 5 dias, 5 datas específicas. Os dias 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro. Dias que vão mudar tudo. Dias que vão separar a luz das trevas. Dias que vão revelar quem realmente pertence a Deus e quem só diz que pertence. Eu sei que o que estou dizendo soa impossível. Eu sei que parece exagero. Eu sei que muita gente vai achar que isso é só mais uma história inventada da internet. E sendo bem sincero, se eu estivesse do outro lado da tela, eu provavelmente pensaria a mesma coisa. Mas mesmo assim, eu preciso contar. Porque eu não voltei por acaso. Eu voltei com uma mensagem. E essa mensagem não é só pra mim, é pra você. Eu sei que dizer eu morri aos 18 anos soa estranho. Parece frase de filme ou de livro, mas não é. Meu coração realmente parou. Os médicos disseram isso ao meu pai. Disseram olhando nos olhos dele. Disseram com aquela expressão que médico faz quando já não espera mais nada. Foram minutos que para eles eram apenas números em um monitor. Para mim, foram a porta de entrada para algo que mudou minha vida para sempre. Durante o tempo em que meu corpo estava aqui, inerte, sem vida, eu estava em outro lugar. Um lugar que eu não consigo explicar completamente com palavras humanas. É como tentar explicar uma cor para alguém que nunca enxergou. Ou descrever um sonho tão real que parece mais verdadeiro do que a própria realidade. Só que isso não foi um sonho. Foi mais real do que qualquer coisa que eu já vivi. E antes que você pense que isso aconteceu comigo porque eu era muito espiritual, deixa eu deixar algo bem claro. Eu não era. Eu não estava vivendo uma vida santa. Eu não estava buscando a Deus todos os dias. Eu não era exemplo de nada. Eu era apenas um jovem comum, cheio de falhas, dúvidas, pecados e perguntas sem resposta. Talvez exatamente por isso Deus me escolheu. Porque quando alguém como eu volta dizendo que viu Jesus, isso incomoda, isso confronta, isso quebra desculpas. Tudo aconteceu em um dia completamente normal, uma terça-feira comum. Eu lembro disso porque tinha comentado mais cedo com meu pai que aquele dia estava estranho, meio parado. Eu tinha chegado em casa no começo da tarde, joguei a mochila no quarto, larguei o celular carregando na cama e fui para o computador. Nada fora do normal, nada diferente, nenhum aviso, nenhum pressentimento. Meu pai estava em casa, ele estava na cozinha, mexendo em alguma coisa. Eu ouvia os barulhos normais da casa, panela, água, passos. Tudo estava tranquilo. Tudo parecia exatamente como sempre foi, e talvez seja isso que mais assusta. Porque a morte não avisa. Ela não manda mensagem. Ela não marca horário. De repente comecei a me sentir estranho. No começo foi só uma tontura leve, daquelas que você ignora. Pensei que fosse fome, cansaço, ansiedade. Continuei mexendo no computador, mas a sensação não passou. Pelo contrário, aumentou. Minha visão começou a embaçar. Não ficou totalmente escura, mas parecia que o mundo estava ficando distante. Meu coração começou a bater de um jeito errado, não acelerado, não lento, errado, irregular. Como se tivesse perdido o ritmo. Então veio a dor. Uma pressão forte no peito. Não era dor muscular. Não era dor comum. Era como se algo estivesse apertando meu coração por dentro. Tentei puxar o ar, mas parecia que o ar não entrava direito. Meu corpo começou a ficar fraco. Levantei da cadeira para chamar meu pai. Dei 2 passos. No terceiro, minhas pernas falharam completamente. Não tropecei. Não escorreguei. Meu corpo simplesmente desligou. Caí no chão sem conseguir me segurar. Tentei gritar. Tentei chamar meu pai. Juro que tentei. Mas minha voz não saiu. Minha boca se mexia, mas nenhum som vinha. Apenas um ruído estranho, como um suspiro quebrado. Meu peito doía cada vez mais. Minha visão começou a escurecer rápido. A última coisa que eu vi foi o chão do meu quarto. E, num pensamento rápido e estranho, eu pensei: isso não é normal. Eu vou morrer. E então, tudo ficou preto. Quando tudo ficou preto, não foi como dormir. Não foi como desmaiar.
Foi como se alguém tivesse desligado o mundo de uma vez só. Não houve transição suave, não houve sensação de descanso. Foi abrupto, um corte seco, um silêncio absoluto. Eu não sentia meu corpo, não sentia dor, não sentia peso, não sentia nada. Era como se eu tivesse deixado de existir e, ao mesmo tempo, estivesse mais consciente do que nunca. Enquanto isso, do lado de fora, meu pai entrou em pânico. Eu não vi isso naquele momento, mas depois eu soube. Soube porque, quando voltei, eu contei coisas que eu não tinha como saber. Coisas que aconteceram enquanto meu coração estava parado. Detalhes que ninguém tinha me contado. Detalhes que fizeram meu pai chorar, como eu nunca tinha visto antes. Quando ele me ouviu cair no chão, veio correndo do nada. Ele disse que, no começo, achou que eu tivesse tropeçado, que fosse só mais uma queda boba. Mas quando ele me viu no chão, imóvel, com os olhos abertos e sem responder, algo dentro dele gelou. Ele tentou me chamar, gritou meu nome, me sacudiu pelos ombros. Nada. Ele disse que meu corpo estava mole demais, pesado demais, como se eu não estivesse mais ali. Ele colocou a mão no meu peito, depois no meu pescoço. Procurou meu pulso. Nada. Nenhum batimento. Nenhum sinal. O pânico tomou conta. Ele começou a gritar meu nome mais alto. Um grito que, segundo ele, saiu de um lugar que ele nem sabia que existia dentro dele. Ele ligou para o socorro com a mão tremendo. A voz falhava. Ele tentava explicar, mas as palavras se atropelavam. Meu filho caiu. Ele não responde. Por favor, venham rápido. Ele dizia isso repetidas vezes, como se repetir pudesse acelerar o tempo. Enquanto isso, eu não estava mais ali. No momento em que meu coração parou, eu senti algo estranho. Não foi dor. Não foi medo. Foi como se eu estivesse sendo puxado para fora de mim mesmo. Uma sensação profunda, impossível de explicar totalmente. Como quando você está em um elevador e ele despenca de repente. Só que essa sensação não parava. Era contínua. Eu senti como se estivesse caindo, mas sem vento, sem peso, sem direção. Não havia cima nem baixo, só movimento. Um movimento que não era físico. Era como se fosse minha consciência sendo arrancada do corpo. Então, no meio daquela escuridão, eu vi algo. Uma luz. No começo, era distante, pequena, mas extremamente viva. Não era uma luz fria como lâmpada, nem forte como farol. Era uma luz que parecia ter vida própria. Uma luz que chamava, que puxava, que acolhia. E eu comecei a me mover em direção a ela. Não andava, não flutuava, não voava. Eu simplesmente ia, como se minha vontade fosse suficiente para me deslocar. Eu não tinha corpo, mas eu sabia que era eu. Eu tinha pensamentos, emoções, consciência. Se isso era a alma, então era isso que eu era naquele momento. Eu tentei olhar para trás. Tentei pensar no meu pai, na minha casa, na minha vida. Mas algo dentro de mim sabia que eu não precisava olhar para trás. Não havia medo. Não havia pânico. Só uma curiosidade profunda misturada com uma paz estranha. Enquanto isso, no mundo físico, a ambulância chegou. Os socorristas entraram rápido. Meu pai disse que eles tentaram manter a calma, mas que o olhar deles mudou quando colocaram os aparelhos em mim. Um deles disse, quase em sussurro: "Não tem batimento." Outro tentou de novo. Conferiu. Nada. Eles começaram os procedimentos, choque, compressões, tentativas desesperadas de trazer algo que já não estava mais ali. Meu pai ficou ao lado, segurando minha mão, falando comigo, falando com Deus, orando em voz alta, chorando, implorando. Ele dizia, por favor, Deus, ele só tem 18 anos. Não leva meu filho, não agora. E de alguma forma, eu sabia disso. Eu sabia que ele estava ali. Eu sabia que ele estava sofrendo. Mesmo não vendo, eu sentia. Era como se uma parte de mim ainda estivesse conectada a ele, por algo invisível. Mas eu continuava indo em direção à luz.
o túnel começou a se formar ao meu redor. Não era um túnel feito de paredes sólidas, era mais como um corredor de escuridão com a luz no centro. As bordas eram escuras, profundas, mas não assustadoras. O centro era aquela luz viva, pulsante, acolhedora. Quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Uma paz que não dependia de circunstância, não dependia de explicação. Era simplesmente paz. E então, de repente, eu parei de cair. Foi como quando você mergulha fundo em uma piscina e depois começa a subir, até romper a superfície e puxar o ar. Só que eu não respirei ar. Eu respirei algo que não sei nomear. Vida, talvez. Presença. Amor. Quando atravessei a luz, tudo mudou. A sensação de movimento cessou. A escuridão desapareceu. E, pela primeira vez, eu percebi onde estava. Eu estava fora do meu corpo. Quando a luz ficou para trás, eu me dei conta de algo que me deixou completamente confuso. Eu estava olhando para baixo e me vendo. No começo, minha mente demorou a entender. Eu via uma cena conhecida, mas ao mesmo tempo estranha. Era um ambiente que eu reconhecia, mas parecia distante. Eu vi pessoas se movendo rápido, vi jalecos, vi equipamentos, vi uma maca. E então eu percebi. Aquele corpo ali era o meu. Eu estava deitado, imóvel, pálido demais. Meu peito não se movia. Meus olhos estavam abertos, mas vazios. Não havia vida neles. Aquela visão me causou um choque profundo. Não foi medo, foi espanto, um tipo de incredulidade. Era como se minha mente dissesse o tempo todo: isso não faz sentido. Eu estou aqui. Como eu posso estar ali também? Eu tentei me mexer, tentei tocar alguém, tentei gritar, mas ninguém reagia, ninguém me via, ninguém me ouvia. Eu não tinha mãos, não tinha voz. Eu estava ali, consciente, mas completamente separado daquele corpo que até poucos minutos atrás era tudo o que eu conhecia como eu. Foi então que eu vi meu pai. Ele estava encostado na parede, com as mãos no rosto, tremendo. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Meu pai sempre foi forte. Sempre foi o tipo de homem que segura tudo sozinho. Mas ali, ele estava quebrado. Chorava de um jeito que eu nunca tinha visto. Um choro silencioso, profundo, desesperado. Eu quis correr até ele. Quis abraçá-lo. Quis dizer que eu estava ali. Que eu estava bem. Que ele não precisava chorar daquele jeito. Mas eu não conseguia. Era como se existisse uma barreira invisível entre mim e o mundo físico. Eu podia ver tudo, mas não podia interferir em nada. Os médicos continuavam tentando. Um deles falava rápido, dando instruções. Outro olhava para o monitor e balançava a cabeça. Eu ouvi palavras como tempo, sem resposta, parada prolongada. Eu ouvi quando um deles disse algo como: já estamos passando do limite. Aquilo me atingiu de uma forma estranha. Não como medo, mas como compreensão. Foi ali que eu entendi, pela primeira vez, que eu estava morto. Não era uma sensação, era um conhecimento, uma certeza silenciosa que simplesmente se instalou dentro de mim. E, surpreendentemente, eu não senti desespero. Eu achei que sentiria. Achei que entraria em pânico. Achei que imploraria para voltar. Mas não. O que eu senti foi uma calma profunda, misturada com uma tristeza leve por deixar meu pai ali, daquele jeito. Era como se eu soubesse que aquilo precisava acontecer, mesmo sem entender o motivo. Foi então que eu senti uma presença atrás de mim. Não ouvi passos. Não ouvi voz. Eu simplesmente soube que alguém estava ali. Uma presença tão forte, tão viva, que parecia preencher tudo ao redor. Era impossível ignorar. Era impossível confundir com qualquer outra coisa. Eu me virei. E quando me virei, eu vi Jesus. Não foi como nas pinturas. Não foi como nos filmes. Não foi como eu imaginava quando era criança. Ele era mais real do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. A presença dele era tão intensa que parecia atravessar tudo. Não era só algo que eu via.
Era algo que eu sentia por completo. Os olhos dele, eu não sei explicar. Eles pareciam ver tudo ao mesmo tempo. Não só quem eu fui, mas quem eu sou e quem eu poderia ter sido. Não havia julgamento neles. Não havia condenação. Mas também não havia engano. Ele me conhecia por inteiro. Cada pensamento, cada erro, cada mentira, cada intenção escondida. Quando ele olhou para mim, eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. Um amor absoluto. Um amor que não depende de merecimento. Um amor que não ignora a verdade, mas também não rejeita. Um amor que confronta sem machucar. Eu caí. Não porque ele mandou, não porque eu precisei, mas porque eu não consegui ficar de pé diante daquela presença. Era como se tudo em mim reconhecesse quem ele era. Como se minha alma soubesse antes da minha mente. Jesus se aproximou. E quando ele falou, não foi só com palavras. Foi direto dentro de mim. Lucas, ele disse. Ouvir meu nome daquela forma fez algo quebrar dentro de mim. Não era um som comum. Era como se meu nome carregasse significado, identidade, história. Como se ele estivesse dizendo, eu sei quem você é, eu sempre soube. Eu tentei falar, tentei pedir desculpa, tentei explicar, mas nada saía. Eu só chorava. Chorava como nunca chorei antes. Não de tristeza, mas de revelação. De entender, de uma vez, o quanto eu tinha sido amado, mesmo sem perceber. Jesus me levantou. O toque dele não era físico, mas era mais real do que qualquer toque humano. Quando ele me levantou, eu senti força, segurança, paz. Era como se tudo o que estava quebrado dentro de mim começasse a se alinhar. Ele me olhou novamente e disse algo que mudou tudo. Você não terminou o que veio fazer. Quando ele disse isso, imagens começaram a passar diante de mim. Não como um filme confuso, mas como cenas claras. Eu vi pessoas, vi multidões, vi jovens como eu, vi igrejas, vi pessoas chorando, vi alertas sendo ignorados, vi corações endurecidos, vi outras pessoas despertando. E então ele disse, eu vou te mostrar coisas que vão acontecer, e você vai voltar para avisar. Quando Jesus disse que iria me mostrar coisas que ainda iam acontecer, eu senti um peso diferente no coração. Não era medo, era responsabilidade. Uma sensação de que aquilo que eu estava prestes a ver não era só para mim. Era algo que precisava ser compartilhado, mesmo que doesse. Mesmo que fosse rejeitado. Jesus não levantou a mão, não fez gesto algum. Ainda assim, tudo ao nosso redor mudou. O ambiente onde eu estava deixou de parecer o hospital. Não havia mais paredes, nem teto, nem chão. Era como se o espaço tivesse se aberto. Um lugar amplo, impossível de medir. Não era escuro, mas também não era iluminado como o mundo físico. A luz vinha de todos os lados e, ao mesmo tempo, de lugar nenhum específico. Eu estava ao lado dele. Não caminhávamos, mas avançávamos. Cada vez que eu pensava em algo, já estava acontecendo. Não existia tempo como a gente conhece aqui. Tudo era imediato. Tudo era presente. Jesus olhou para mim e disse algo que até hoje ecoa dentro da minha mente. O tempo que vocês acham que tem não é o tempo que realmente tem. Quando ele disse isso, a primeira visão apareceu. Eu vi a Terra. Não como um mapa, mas como se estivesse observando de cima. Eu vi países, cidades, pessoas. Vi o Brasil com clareza. Vi multidões andando normalmente, vivendo suas rotinas, indo trabalhar, estudando, rindo, brigando, se distraindo. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo, havia algo errado, algo pesado no ar. Então, de repente, algo mudou. Era como se um véu fosse retirado. Eu comecei a ver o que não aparecia antes. Eu vi o que estava dentro das pessoas. Vi corações frios. Vi corações confusos. Vi pessoas dizendo o nome de Deus com a boca, mas vivendo longe dele no coração. Vi igrejas cheias, mas vazias de arrependimento verdadeiro.
Isso me assustou. Eu perguntei a Jesus, sem falar em voz alta, só com o pensamento: por que está tudo assim? E ele respondeu imediatamente: porque muitos aprenderam a falar de mim, mas poucos me conhecem de verdade. Quando ele disse isso, eu senti uma tristeza profunda vinda dele. Não era raiva, não era ódio, era dor. Dor de quem ama e não é correspondido. Dor de quem chama e não é ouvido. Então Jesus me mostrou algo específico. O tempo avançou diante dos meus olhos, não como um relógio, mas como uma mudança repentina de cenário. Eu senti que estava mais próximo do fim. Algo estava prestes a acontecer. Foi então que ele disse: preste atenção nestes dias. E diante de mim, apareceram datas claras, não escritas em pedra, nem em papel, mas gravadas de forma viva, impossível de esquecer. Dezembro de 2025. Dias 20, 21, 22, 23 e 24. Quando vi aquelas datas, meu coração apertou. Eu senti um peso espiritual enorme. Era como se aqueles dias carregassem decisões eternas. Não eram apenas dias comuns no calendário. Eram marcos, pontos de separação. Jesus me explicou que aqueles dias seriam como um divisor, não necessariamente um evento único e visível para todos de uma vez, mas uma sequência de acontecimentos espirituais e físicos que preparariam o caminho para algo muito maior. Eu vi pessoas sendo alertadas nesses dias. Vi mensagens sendo liberadas. Vi sinais que muitos ignorariam. Vi avisos claros sendo tratados como exagero, como fanatismo, como loucura. Vi cristãos rindo. Vi cristãos dizendo: isso sempre foi assim. Isso já foi falado antes. Ainda não é o tempo. Vi muitos confiantes demais em uma fé superficial, achando que estavam preparados quando, na verdade, estavam distraídos. Então eu vi outra coisa. Eu vi pessoas que diziam amar a Deus, mas que viviam presas a pecados que tratavam como pequenos. Pecados que elas chamavam de bobeira. Coisas que elas diziam não ter problema. Coisas que elas justificavam o tempo todo. Jesus me mostrou que não é o tamanho do pecado aos olhos humanos que afasta alguém dele, mas a falta de arrependimento, o coração que se acostuma com o erro, a consciência que se cala, a fé que vira rotina. Eu ouvi Jesus dizer, com uma firmeza que me atravessou por dentro: muitos vão ficar, não porque não me conheciam, mas porque escolheram não me obedecer. Quando ele disse isso, eu vi algo que me fez tremer. Eu vi uma separação. Não como em filmes, com caos imediato. Era mais silenciosa, mais sutil. Pessoas seguindo suas vidas normalmente. E, de repente, percebendo tarde demais que algo tinha mudado. Que algo tinha sido perdido. Que uma oportunidade tinha passado. Eu vi choro, vi desespero, vi arrependimento tardio. E isso partiu meu coração. Eu olhei para Jesus e perguntei: por que o Senhor está me mostrando isso? E ele respondeu: porque você vai avisar, mesmo que não acreditem, mesmo que zombem, mesmo que ignorem. Quando ele disse isso, eu senti o peso da missão. Eu senti medo, medo de não ser ouvido, medo de ser ridicularizado, medo de errar, medo de não conseguir transmitir tudo corretamente. E foi então que Jesus disse algo que me deu força: você não é responsável por quem vai ouvir, apenas por falar. Quando Jesus terminou de falar aquilo, o ambiente ao nosso redor mudou novamente. Não foi brusco, mas foi intenso. A sensação era de que eu estava sendo levado para mais perto da realidade das pessoas, como se o foco agora fosse direto no coração humano. Eu comecei a ver cristãos, muitos cristãos. Não eram pessoas afastadas da igreja. Pelo contrário, eram pessoas que iam aos cultos, cantavam, levantavam as mãos, postavam versículos nas redes sociais, falavam o nome de Jesus com facilidade. Pessoas que, aos olhos de qualquer um, pareciam firmes na fé. Mas havia algo errado. Jesus me permitiu ver além da aparência. Eu via o exterior e, ao mesmo tempo, o interior. E foi aí que eu entendi o que ele queria me mostrar. Por fora, tudo parecia certo. Por dentro, havia acomodação. Havia orgulho espiritual. Havia gente que achava que já estava garantida, que não precisava mais se examinar,
que não precisava mais se arrepender. Pessoas que transformaram a graça em desculpa e a fé em rotina. Eu vi pessoas dizendo, Deus entende, enquanto continuavam vivendo do mesmo jeito. Vi gente dizendo, isso não é pecado, mesmo sabendo que era. Vi gente negociando com a própria consciência, empurrando limites, brincando com coisas espirituais, como se não tivessem consequência. Jesus me mostrou que muitos cristãos estão mais preocupados em não serem confrontados do que em serem transformados. Isso doeu em mim, porque eu me vi ali também. Eu me reconheci em várias daquelas cenas. Eu lembrei de vezes em que eu sabia que algo estava errado, mas preferi ignorar. De momentos em que eu pensei, depois eu resolvo. Ainda dá tempo. Deus sabe do meu coração. Eu percebi que eu mesmo tinha vivido uma fé confortável, sem renúncia real. Jesus, então, falou algo que me fez estremecer. O maior engano não é negar minha existência, é achar que me segue sem viver o que eu ensinei. Quando ele disse isso, eu vi muitos sendo enganados, não por falta de informação, mas por excesso de confiança. Pessoas que conheciam versículos, mas não viviam obediência. Pessoas que sabiam falar de santidade, mas não queriam abrir mão de certos prazeres. Eu vi jovens da minha idade. Vi muitos. Vi jovens cristãos presos à pornografia, à mentira, ao orgulho, à vaidade, à busca desesperada por aprovação. Vi jovens dizendo que amavam a Deus, mas que não conseguiam largar pecados que tratavam como normais, porque todo mundo faz. Jesus me mostrou que muitos não vão ficar para trás por grandes escândalos, mas por pequenas concessões repetidas, pequenas escolhas diárias que vão esfriando o coração. Pequenos, não tem problema, que, com o tempo, viram muralhas entre a pessoa e Deus. Eu senti vontade de chorar, e chorei. Eu perguntei a Jesus com o coração apertado, então é impossível? E ele respondeu com firmeza e amor, não, mas é necessário arrependimento verdadeiro. Arrependimento não como palavra bonita, mas como mudança real. Não como emoção de culto, mas como decisão diária. Jesus me mostrou que muitos confundem remorso com arrependimento, confundem culpa com transformação. Eu vi pessoas chorando em cultos e voltando para os mesmos pecados no dia seguinte. Vi pessoas se emocionando com músicas, mas resistindo à obediência quando ninguém estava olhando. Jesus me mostrou que o fim dos tempos não será marcado apenas por sinais no céu, mas por corações endurecidos na terra. E então, ele falou algo que foi direto para mim, como jovem. Muitos jovens estão trocando eternidade por alguns segundos de prazer. Essa frase ecoou dentro de mim. Eu senti vergonha. Vergonha das vezes em que eu escolhi o fácil em vez do certo. Vergonha de ter tratado a graça como algo barato. Jesus não gritava, não ameaçava, mas a verdade dele era mais pesada do que qualquer grito. Foi então que ele me mostrou algo ainda mais sério. Eu vi um grande engano espiritual crescendo, não de forma agressiva, mas sedutora. Um evangelho confortável, sem cruz, sem renúncia, sem confronto. Um evangelho que promete bênçãos, mas não fala de santidade, que fala de amor, mas evita falar de obediência. Eu vi pessoas sendo preparadas, sem perceber, para aceitar qualquer coisa que pareça boa, espiritual e inclusiva, mesmo que negue a verdade. Jesus me mostrou que muitos não reconhecerão o erro porque estarão mais preocupados em se sentirem bem do que em viverem na verdade. Quando ele terminou de me mostrar tudo isso, eu senti um peso enorme, mas também uma clareza profunda. Eu entendi que o aviso não era para gerar medo, mas despertar consciência. Foi nesse momento que Jesus me olhou novamente, com aquele olhar que atravessa tudo, e disse algo que marcou minha alma para sempre. Ele disse que o tempo estava mais curto do que parece, que muitos acham que ainda dá para brincar, adiar, negociar, mas que haverá um momento em que não haverá mais adiamento, e eu entendi que se eu tinha voltado, não era para contar uma história bonita. Era para confrontar, para alertar, para chamar ao arrependimento real. Quando essa visão começou a se desfazer, eu senti algo diferente, um puxão, uma pressão, como se eu estivesse sendo chamado de volta, como se o tempo naquele lugar estivesse chegando ao fim. Meu coração começou a se apertar novamente, não de dor, mas de urgência, e foi então que tudo começou a escurecer outra vez.
Quando tudo começou a escurecer outra vez, a sensação foi diferente da primeira. Antes, quando eu deixei meu corpo, foi como um desligamento repentino. Agora, era como se algo estivesse me puxando à força, contra a minha própria vontade. Eu não queria ir. Depois de tudo o que eu tinha visto, depois de sentir aquela paz, depois de estar diante de Jesus, a última coisa que eu queria era voltar. Aqui, tudo parecia pesado demais, confuso demais, barulhento demais. Lá, tudo fazia sentido. Eu senti como se estivesse sendo comprimido. Não fisicamente, mas por dentro. Minha consciência começou a ficar instável, como se duas realidades estivessem tentando ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu olhei para Jesus mais uma vez. O rosto dele não havia mudado. Continuava firme, sereno, cheio de autoridade e amor. Não havia pressa nele, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Eu pensei, quase implorando, eu não quero voltar. E ele respondeu imediatamente, com uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Eu sei. Isso me desmontou, porque ele não me corrigiu, não me repreendeu. Ele apenas reconheceu o que eu estava sentindo. Então ele disse algo que mudou tudo. Mas ainda não é a sua hora. Quando ele falou isso, eu senti uma mistura de sentimentos. Alívio por saber que aquilo não era um erro. Tristeza por ter que deixar aquele lugar. Medo do que viria depois. E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade ainda maior. Jesus se aproximou mais uma vez. A presença dele era tão forte que parecia sustentar tudo ao redor. Ele colocou a mão sobre mim. Não foi um toque comum. Foi como se algo fosse selado dentro de mim naquele momento. Ele disse: "O que você viu não será apagado. Mesmo que tentem te convencer do contrário, mesmo que você duvide em alguns momentos, você vai lembrar." Eu entendi que aquilo não era só uma promessa, era um aviso. Então, ele continuou: "Muitos não vão te ouvir, alguns vão rir, outros vão te chamar de mentiroso. Alguns vão dizer que é emoção, imaginação, invenção, mas alguns vão despertar e por esses vale a pena." Essas palavras ficaram gravadas em mim. Foi nesse instante que eu senti algo muito forte vindo de longe. Como um som abafado. Um chamado insistente. Era diferente de tudo. Era desesperado. Era humano. Era meu pai. Mesmo sem ouvir palavras claras, eu reconheci. Era o desespero dele me chamando de volta. Era a oração dele. Era o clamor dele. Era o amor dele me puxando. Jesus olhou na direção daquele som invisível e disse: "O amor intercede." No mesmo instante, eu senti como se estivesse sendo arrancado daquele lugar. Não de forma violenta, mas irresistível. Como uma corrente puxando minha consciência para trás. A luz começou a se afastar. A paz começou a diminuir. Não sumiu, mas ficou distante. O ambiente espiritual começou a se dissolver, como fumaça sendo levada pelo vento. Eu tentei segurar, tentei permanecer, mas não havia escolha. Tudo começou a girar. Eu senti algo pesado se aproximando, algo limitado, algo denso, algo que eu tinha esquecido completamente, meu corpo. A sensação de entrar de volta foi pior do que sair. Foi como vestir uma roupa molhada e apertada, como ser empurrado para dentro de um espaço pequeno demais, como perder liberdade de uma vez só. Eu senti peso, dor, pressão, frio, e então, dor no peito. Uma dor forte, aguda, violenta. Meu corpo reagiu de forma brusca. Eu senti um choque atravessar meu peito. Meu tronco se arqueou. O ar entrou à força nos meus pulmões, queimando por dentro. Eu ouvi vozes gritando: "Voltou! Tem pulso! Ele voltou!" O mundo voltou em pedaços. Sons desconexos. Luz forte nos olhos. Alguém segurando meu braço. Outra pessoa pressionando meu peito. O barulho insistente de um monitor. Eu tentei abrir os olhos, mas tudo estava embaçado. Minha cabeça doía. Meu corpo inteiro parecia pesado demais. Eu ouvi um choro. Não era um choro distante. Era perto. Muito perto. Era meu pai. Eu senti a mão dele apertando a minha. Tremendo. Forte. Como se ele tivesse medo de soltar e eu desaparecer de novo. Eu tentei falar. Tentei dizer pai. Mas minha voz não saiu. Só um som fraco.
Mesmo assim, ele ouviu. Ele falou, alguém disse. Meu pai se aproximou do meu rosto. Eu senti algo cair sobre minha mão. Eram lágrimas. Ele dizia meu nome sem parar, como se repetir fosse garantir que eu continuasse ali. Naquele momento, mesmo confuso, mesmo fraco, mesmo sem conseguir entender tudo, eu soube de uma coisa com absoluta certeza. Eu tinha voltado diferente. E nada, absolutamente nada, seria como antes.